E aí pessoal, beleza? Vamos lá? Olha só, para a gente poder continuar aproveitando esse momento, tá? Eu preparei aqui para a gente um resumo rapidinho, para a gente poder falar um pouco aí sobre a origem da humanidade, tá certo? A gente sabe o seguinte, existe uma explicação, que é chamada explicação criacionista, que é ligada à religião, tá? Então aqui a gente não veio para falar sobre a questão religiosa, né? A explicação, né, a origem do homem através dessa explicação criacionista é aquela história que todo mundo conhece, né, a história bíblica, que fala sobre Adão e Eva, né, que seria o primeiro homem e a primeira mulher. Então essa explicação criacionista ela é a explicação que está ligada à ideia religiosa, tá? Então nesse caso é uma teoria que explica a origem do ser humano ligada à religião, tá certo? Nós, né, vamos analisar, comentar e falar sobre a origem da humanidade através da teoria científica, né? Por quê? Porque existe também uma outra teoria explicando sobre a origem da humanidade, que é a chamada teoria evolucionista, tá? Criada por Charles Darwin lá no século XIX. Darwin, quando ele chegou, né, desenvolveu essas ideias e essa teoria dele, analisando a natureza, ele concluiu que existe uma seleção natural dentro da natureza. Como é que acontece essa seleção natural? Os indivíduos que são mais adaptados ao meio, eles são mantidos, eles conseguem sobreviver. Por exemplo, a gente está vivendo uma epidemia, uma pandemia mundial do vírus, né, o que é a Covid-19, a doença. Então, nesse caso, o que acontece? Você tem lá as medidas restritivas. Você sabe, por exemplo, que se você tiver contato com um monte de pessoas contaminadas, você vai adquirir o vírus, né? Ele pode ser letal. Então, na natureza, quando essas doenças apareciam, alguns indivíduos eles acabavam sendo suscetíveis a ela e eles iam morrer. Outros desenvolviam, né, uma defesa natural, né, anticorpos, e esses sobreviveriam. Então, esses ficavam. Seria uma evolução. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A própria natureza ela seleciona aqueles indivíduos que se adaptaram a ela, ao meio. Então, essa teoria do evolucionismo, ela tem a explicação científica para a origem da humanidade, tá certo? Então, a gente fez um resumo aqui, tá? Um pequeno resumo para a gente poder entender e falar um pouco sobre isso. Então, para vocês terem uma explicação e acompanhar também lá para a gente fazer depois aí, né, as nossas atividades. Olha só, essa teoria, né, essa história científica da humanidade, ela tem a ver com o tempo geológico. O que é o tempo geológico? Quando a gente fala, né, o tempo geológico, a gente está se referindo à origem da Terra, à origem do nosso planeta. Então aí vocês já estudaram em ciência, né, a teoria do Big Bang, que fala lá sobre o surgimento do universo. E a Terra teria, de acordo com esse tempo geológico, em torno de 4,6 bilhões de anos. Então, noção do que eu estou falando? Bilhões de anos é muito tempo, tá? Então, quando a gente fala da origem, da idade, o tempo geológico da Terra, nós estamos fazendo uma referência em bilhões de anos. Bilhões. Já o ser humano, tá? Quando nós falamos da origem do ser humano, aí a gente já está se referindo a milhões de anos atrás, tá? Então, a idade da Terra, ela é medida, né, aproximadamente em bilhões de anos. Já a origem do ser humano, né, fica em torno de 4 a 3,5 milhões de anos atrás, tá? Dos primeiros hominídeos, né? Aquela ideia que às vezes as pessoas têm, a gente veio do macaco, né, o ser humano evoluiu do macaco, nada disso. Tá? Não existe isso. O ser humano não veio dos símios, né, dos macacos. Símios e humanos podem ter tido um ancestral em comum. Mas aí se você quiser chamar macaco para sua casa, tomar café com você, o problema é seu. Eles não são seus parentes, não. Tá? Então presta atenção nisso aí para depois não confundir. Uma outra coisa também, que muita gente às vezes tem dúvida, porque vê no cinema, vê em desenho, história em quadrinho, seres humanos e dinossauros. Existiram ao mesmo tempo na Terra? Nunca. Não. Os dinossauros, né, os fósseis encontrados desses seres que habitaram o nosso planeta, eles são de mais de 65 milhões de anos atrás.
né? Então eu estou falando com vocês que a humanidade surgiu em torno de 3,5, né, máximo 4, os primeiros hominídeos, milhões de anos atrás. Então nunca houve uma coexistência entre seres humanos e dinossauros habitando a superfície do planeta, tá certo? Não se esqueçam disso não. Olha só, como que eu sei, né, como que a gente fala, né, como que os historiadores chegam a essas datações de milhões de anos atrás, milhares de anos atrás? Existe, né, um meio, uma técnica utilizada, né, que tem relação ao carbono 14. Né, todos os seres vivos, né, eles têm carbono na sua constituição, que é né, tá ligado à química e tal. Então dentro disso, né, os cientistas eles conseguem, através, né, do carbono 14, desse elemento, fazer a datação dos fósseis encontrados. Então, né, eles conseguem ter uma datação muito aproximada, né, da origem daqueles fósseis, podendo assim, né, relatar e tá deixando para a gente aí essas conclusões, né, levantando essas hipóteses sobre essa origem da humanidade. Isso é uma coisa que já está pronta, acabada, não vai mudar mais? Não. Por quê? Porque ainda existem pesquisas, ainda existe um trabalho, né, dos arqueólogos, dos paleontólogos, que estão lá fazendo levantamento, né, de novas fontes, procurando novos vestígios, e o que existe hoje, né, essas informações, pode ser que um dia elas mudem, tá? A história não está pronta, certo? Então olha só, as primeiras evidências, estão vendo? Evidências, não é só aquela música do Chitãozinho Chororó. As primeiras evidências aí são de que foram encontrados, né, os fósseis mais antigos da espécie humana dentro do continente africano, tá? Por volta mais ou menos de 3,5 milhões de anos atrás, tá? Nós temos o Australopithecus como o primeiro hominídeo, né, o mais próximo da espécie Homo, né, que é o ser humano. O Australopithecus, né, o fóssil mais antigo encontrado dessa espécie, foi encontrado no continente africano, né, recebeu o nome de Lucy, tá? Uma das grandes conquistas do Australopithecus nesse período em que ele viveu, de milhões de anos atrás, né, foi a bipedia, tá? Ele tornou-se bípede. Mas presta atenção, embora ele se locomovesse sobre as dois pés, né, sobre as duas pernas, ele ainda não tinha posição ereta, né? Mais à frente a gente vai falar sobre isso aí, né? Ele abaixava, ele andava e depois, né, ele voltava, né, ficava agachado de novo, tá? Você tem, né, o Australopithecus sendo, né, assim, o hominídeo mais antigo, né, cronologicamente, que está mais distante do Homo sapiens sapiens, que somos nós, tá? Então esse foi o primeiro, estava encontrado lá no continente africano. Nós vamos falar aqui somente sobre essa evolução, essa hominização da espécie humana, tá? Porque se a gente lembrar, né, as imagens que vocês têm nos livros, que eu vou passar também um videozinho para vocês darem uma olhada, aqueles primeiros seres, né, pô, eles parecem muito mais animais do que seres humanos. Então, né, houve um processo de hominização. Tem que estar bem claro na cabeça de vocês o seguinte, né, isso foi uma coisa que demorou muitos anos. São milhões de anos dessa evolução. Então não é uma coisa que mudou de uma hora para outra. A gente vê, né, que aproximadamente há 3,5 milhões de anos atrás você tem a origem desses hominídeos, né, o Australopithecus, e depois você vai ter por volta mais ou menos de 2,5 milhões o Homo habilis, tá? Homo habilis é o primeiro da espécie, né, Homo. O Homo habilis, ele traz ali no caso, né, uma característica importante. Qual que foi a grande conquista do Homo habilis há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás? Ele conseguiu produzir os primeiros instrumentos, as primeiras ferramentas. Lógico que não eram ferramentas. Ele, por exemplo, ele passou a pegar uma pedra e utilizar para tirar a carne, né, da ossada que ele encontrava, né, para abrir o osso, para ele retirar o tutano. Então ele passou a usar alguns instrumentos. Tá? A gente vai falar mais sobre a evolução técnica, né, num outro vídeo que a gente vai fazer, sobre os períodos da pré-história. A partir, né, do Homo habilis, você tem, né, posteriormente, aí agora por volta de 1,5 milhão de anos atrás, né, o Australopithecus é por volta de 3,5 milhões, o Homo habilis 2,5 milhões e o Homo erectus 1,5 milhão de anos atrás. Homo erectus.
Qual que é a diferença dele para os seus antecessores? Ele conseguiu, ficar totalmente em pé, né? Então, ereto. Essa capacidade ela foi muito importante. Por quê? Quando ele consegue isso, ele vai ter agora os seus membros superiores totalmente livres, para ele poder desenvolver-se também tecnologicamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Antes, ele já tinha alcançado a bipedia, no caso do Australopithecus, mas ele ainda não ficava totalmente ereto. Ele andava sobre dois pés, mas ele ainda usava os membros superiores para se apoiar. Agora não, ele consegue ficar totalmente em pé. Então, dentro da evolução, dessa hominização do ser humano, o Homo erectus ele marcou aqui uma mudança muito significativa, que é essa questão dele conseguir ficar na posição totalmente em pé. Isso por volta de 1,5 milhão de anos atrás. Agora a gente vem aqui para o Homo sapiens antigo, também chamado de Homem de Cro-Magnon. Por que esse nome Cro-Magnon? É por causa que os fósseis desse Homo sapiens antigo, ele foi encontrado nas cavernas da região de Cro-Magnon, na França. Então aí eles deram esse nome também, referindo-se à localidade, a caverna de Cro-Magnon. Então o Homo sapiens antigo, ou Homem de Cro-Magnon, ele já é muito mais próximo de nós, Olha só a datação dele, por volta de 160 mil anos atrás, só. Tá vendo? 160 mil anos atrás é só. Porque aqui a gente já falou até agora, desses hominídeos anteriores, por volta de milhões de anos. Agora a gente traz para cá o quê? 160 mil anos atrás. Tipo assim, 1 milhão, cara, é 1000 vezes 1000, né? 1 milhão é 1000 vezes 1 milhão. Então olha a quantidade que é. Tá entendendo? Por isso que é muito importante a gente pelo menos conseguir entender essa diferença aí. O Homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens antigo, ele vai ser assim, o primeiro que você vai conseguir identificar através dos vestígios que eles deixaram, a preocupação com os mortos. Eles já praticavam os sepultamentos e também começaram a desenvolver a arte. A arte rupestre, que vocês sabem, que é aquela arte que é encontrada em cavernas, que era uma forma de registro, uma forma de comunicação até desses homens antigos. Desses hominídeos lá na pré-história. Então o Homem de Cro-Magnon, também chamado de Homo sapiens antigo, ele já começou a desenvolver essas características. Depois aqui nós temos o Homo neanderthalensis, ou chamado também de Homem de Neandertal. O Homem de Neandertal, ele viveu também na Europa. Ele é encontrado na Europa, na região do Neander. O Vale do Rio Neander, por isso ele recebeu esse nome, Homem de Neandertal. Ele provavelmente teria vivido também entre 200 e 100 mil anos atrás. Esse Homem de Neandertal, ele era caçador, ele já tinha uma caixa craniana bastante desenvolvida, mas ele vai ter, infelizmente, a má sorte de ter convivido no mesmo período que uma espécie mais evoluída, que seria a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, sapiens, sabedoria, o homem sábio, ou seja, o ser humano que existe até hoje. Por quê que ele é chamado de Homo sapiens sapiens? Porque ele desenvolveu uma capacidade intelectual maior do que todos esses antecessores aí que nós falamos, ou seja, ele era mais inteligente. Sendo mais inteligente, ele tem melhor capacidade para se adaptar ao meio, para se adaptar à natureza e conseguir se dar bem diante dos problemas que o mundo apresenta para ele. Então, dessa forma, ele conseguiu se desenvolver e conseguiu, então, se manter até hoje aí. Vamos ver quanto tempo ele vai durar, porque o que a gente vê? O ser humano, embora ele tenha evoluído, todo o seu desenvolvimento e a capacidade técnica que chegou ao estágio que nós estamos até hoje. Mas aí a gente vê que esse ser humano ele precisa também começar a se preocupar mais com o próprio mundo em que ele vive. O que a gente vem notando aí? Que a humanidade, durante esse longo processo dela de evolução, ultimamente ela vem acabando com o próprio planeta.
não é? A gente vê um consumo exagerado, a gente vê, né, a exploração dos recursos naturais sem a preocupação de estar preservando esses recursos para, né, a continuidade da humanidade aí. Que a gente vem falando aqui, né, cara, olha, milhares, milhões de anos, e aí você vê bem, né, de alguns anos para cá, vamos colocar assim, de 200 anos para cá só, que não é nada, falando da história do mundo, falando da história da humanidade, o ser humano acelerou tanto o processo de desgaste da natureza, né, que hoje em dia a gente já começou a sofrer, né, com os problemas ligados à questão ambiental, né, o aquecimento global, e isso tudo está ligado a esse desgaste. Né? Então, já que ele é o Homo sapiens, né, sabedoria, ele tem que também começar a entender e preocupar com isso daí, tá certo? Então, gente, isso aqui, né, é só para vocês terem esse entendimento, né, de que houve um processo de hominização. O ser humano ele não chegou do jeito que ele está aqui hoje. Tá? Houve um processo evolutivo ao longo, né, de milhões de anos até chegar nessa espécie. O Homo sapiens sapiens. A gente vai falar depois, né, no outro vídeo, a respeito, né, do processo técnico, né, da maneira dele de viver, das primeiras comunidades, como eles foram se organizando dentro dessa relação dele com o meio ambiente, com o meio, tá certo? Então aí nessa unidade a gente falou a respeito disso, essa evolução, né, da espécie humana, tendo aí, né, esses aí como os principais elementos dentro desse processo. Uma outra coisa, como o homem chegou à América, né? A gente falou que ele surge no continente africano, mas como que ele chega aqui no continente americano, no continente onde fica o Brasil, né? Existem hipóteses, tá? Lembra que eu falei que esse estudo não é uma coisa pronta, que já está acabada e pronto, já está tudo explicado. Existem hipóteses, né? E no livro a gente tem 4 hipóteses que são levantadas aí. Existe a hipótese que o homem tenha vindo para a América do continente asiático, tá? Uma hipótese, né, desse continente asiático é que ele teria chegado por terra, atravessando o chamado Estreito de Bering, tá? Lá no nortezinho da América, lá, né, é bem no norte, então muito frio, né, próximo ao Círculo Polar Ártico. E durante a Era Glacial, já que a maioria quase do planeta estava coberta por gelo, o ser humano poderia ter chegado por lá, atravessando, né, ali, que é muito próximo da Ásia. Ele chegou, o oceano congelado, ele chegou por ali, né, vindo à procura, né, para caçar animais de grande porte. Tá? A gente vai falar depois dessa necessidade deles de ficar indo atrás dos animais para poder conseguir o alimento. Tá? Então ele poderia ter chegado por ali. Existe uma outra teoria ligada também à chegada dele vindo da Ásia, que ele teria vindo, né, pela costa marítima, tá? Navegando e pela costa marítima do Oceano Pacífico, ele tenha chegado aqui ao continente americano. Essa teoria, ela, né, tipo assim, eles derrubaram essa teoria quando foi encontrado aqui no Brasil o fóssil, né, de Luzia. Aqui em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, foi encontrado um fóssil que a datação dele deu por volta de 25 mil anos atrás. Os fósseis encontrados anteriormente, que sustentavam essa hipótese da chegada pelo Estreito de Bering, eles datavam de 10, 12 mil anos atrás. Então, quando o fóssil de Luzia foi encontrado, peraí, 25 mil anos atrás já tinha aqui seres humanos, né? Então, derrubou a teoria anterior. Essa teoria, né, ligada à existência do fóssil de Luzia, seria que há milhares de anos atrás, o Oceano Atlântico ele era mais raso do que hoje. Então você teria condições de algumas ilhas que existiam e não existem mais, que eles poderiam ter atravessado através dessas ilhas. Tá? Lógico que, não é assim, foi navegar hoje, vou chegar ali, não. Isso era uma coisa que durou milhares de anos. Tá? É muito complicado, é complexo a gente entender, mas você tem que ter essa noção que foram durante milhares de anos esse processo. Então poderiam ter chegado pelo Atlântico. Existe essa hipótese também. Existe uma outra hipótese, também diversos fósseis encontrados, principalmente na região do Chile. E as diferenças mesmo, né, físicas entre fósseis encontrados mais ao norte com fósseis encontrados mais ao sul,
que ele poderia ter chegado pelo Oceano Pacífico através das ilhas da Polinésia. O Oceano Pacífico ele tem muitas ilhas, então eles poderiam ter chegado também pelo Oceano Pacífico. Tá? Existe uma quarta hipótese, essa já foi derrubada, que seria a autóctone, tá? Que o ser humano já existia aqui dentro do continente, que ele já era daqui, que ele surgiu aqui. Né? Então, pelas hipóteses anteriores, essa hipótese, né, autóctone, ela já foi derrubada, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham prestado bastante atenção, acompanhem os vídeos lá também, para a gente poder, então, né, dar sequência aí no nosso trabalho, tá? Forte abraço para todo mundo, né? Fiquem com Deus aí, valeu?